Bom, pessoal, vamos para o processo de urbanização do Brasil, né? Em 1950 a 1960 ela é bastante acentuada, porque há um processo, um projeto de desenvolvimento do Brasil, e aqui vocês vão ter um pouquinho da aula puxada mais para a história, tá, pessoal? Presta atenção, porque acaba que uma disciplina vai ajudando a outra. O Enem, ele gosta de fazer esse tipo de coisa, ele gosta dessa interdisciplinaridade. Então a gente tem o projeto de JK, né? Ele governa em meados de 56 a 61, em que o processo de urbanização do Brasil vai ser acentuado. Uma das ideias dele é a criação de Brasília, né, como vocês já conhecem, e dentro desse período, o que é que vai acontecer com o Brasil? Bem, os Estados Unidos, nessa época, até hoje, ele influencia muito na política, na economia brasileira, porque ele é um dos países desenvolvidos e nessa época, principalmente, ele era um dos credores do mundo. Continua sendo. Mas nessa época específica, a gente tem os Estados Unidos ajudando a reconstrução da Europa nesse período pós-guerra. E o Brasil ele fica com um dos trabalhos que é ter um mercado consumidor e uma nova mão de obra para que ele possa trabalhar nas fábricas, seja estrangeiras, seja através da industrialização do Brasil, que já está bastante evidenciada nesse processo. Lembram que é uma coisa bem juntada um com o outro, inclusive o êxodo rural, que eu falei para vocês, que é uma coisa que acontece muito no Brasil. Então a gente vai ter aí a população brasileira passando da urbana em 1970, né, a gente já atinge lá os 55% da população urbana, já é maioria em comparação ao rural. E você vê que é um processo muito rápido, vai decaindo bastante em comparação às décadas. E então essa mão de obra, que justamente o êxodo rural vai fazer com que aconteça, lembra muito da questão do Nordeste, né? Os nordestinos que vão para a parte mais sul do país, ali no Sudeste, que eles vão trabalhar, necessita de uma mão de obra não necessariamente qualificada para tal trabalho, e através dessa mão de obra a gente vai ter uma nova divisão do trabalho. As pessoas vão deixar, vocês lembram disso nas aulas de Revolução Industrial, onde as pessoas vão passar a trabalhar nas indústrias, elas vão ter uma nova divisão do trabalho aí. E uma coisa que acontece muito é que com essa questão das indústrias, o JK ele tem uma ideia de desenvolvimento do Brasil que é mais voltado para a questão das rodovias. Então a infraestrutura do Brasil ela vai se basear nessa questão logística, em que o Brasil vai ter inclusive muitas fábricas de automóveis, desse processo mais automotivo do Brasil, acarretando um dos problemas que a gente vê hoje em dia, que o Brasil é um país continental. E as ferrovias, nessa época, o JK fala, ferrovia é coisa do passado. O Brasil passou a lidar mais com as rodovias e a construção de novas rodovias no Brasil inteiro foi surgindo. E isso foi uma expansão urbana muito grande. E acontece em várias áreas do país, né? Então, o que acontece muito, pessoal, nessa necessidade de infraestrutura vai se expandindo, só que é um crescimento muito rápido do Brasil. Então, a especulação imobiliária é bastante presente, porque como é que funciona isso? Por exemplo, eu tenho um terreno, e esse terreno ele vale R$1.000, eu comprei lá há 10 anos atrás. Só que há 10 anos atrás, nesse bairro que eu comprei, que é um bairro um pouquinho mais afastado ali do centro, não tem tanta gente morando, tá ok? Não tem tanta infraestrutura no local, não tem saneamento básico, não tem casas ao redor, então esse terreno ele não é tão valorizado assim. O que acontece muito em cidades é que quando você olha o mapa delas através de imagem de satélite, você vê muito que alguns terrenos, tipo no centro da cidade não é construído, porque o valor de especulação imobiliária é muito alto, porque eles são mais centralizados, enquanto outros terrenos eles são mais no fundo da cidade. Acontece muito isso. Na cidade onde você mora, com certeza deve ter algo parecido. E isso vai fazer com que você more mais longe do centro, né, que é onde vai ter maior infraestrutura, maior
mais coisas a se fazer, mais serviços vão ser prestados ali, hospitais, escolas, entre outras situações ali que a gente vai encontrar. Então esse terreno, quando vai ter essa infraestrutura mais próxima dele, ele passa a valorizar. Então o terreno agora, construir uma escola, umas casas perto do terreno que eu tinha, e agora ele está valorizou muito. Então ele está valendo 10, 20 mil reais. É basicamente isso, como funciona a especulação imobiliária. Então vai acontecer uma coisa chamada de cidade legal e ilegal. Como é que funciona dessa forma? A cidade legal é aquela cidade que acompanhou a expansão, a parte da cidade que há escritura pública, que há a questão de IPTU, que elas vão ter, tanto a questão dos direitos vão ser garantidos, etc. E a ilegal não. A ilegal é onde vai estar morando essa população mais excedente. Acontece muito aqui no Brasil a questão das favelas, né? Então a favelização é bastante presente, de que justamente essas pessoas não têm onde morar, né? E elas não têm dinheiro suficiente, que esse é o problema da especulação imobiliária, que ela vai afetar uma camada mais pobre. As pessoas que não têm dinheiro para comprar o terreno, elas vão ter que morar em outro lugar de forma ilegal, seja em morros, seja de uma forma muito afastada da cidade, onde os olhos do Estado não estão voltados para ali. Então a gente vai ter o Brasil é bastante urbanizado, como vocês podem ver. Cerca de 85% já é urbanizado. O norte, por incrível que pareça, é bastante urbanizado, né? Que a gente lembra da questão de Manaus, né? E vocês podem ver aqui na taxa de urbanização, né? Vocês podem ler a legenda, então. De acordo com os dados da pesquisa, a gente vai ter 84% dessa população já vivendo em áreas urbanas. Tá, pessoal? Então, lembrando daquela questão que eu falei das consequências da marginalização, o desequilíbrio demográfico ele vai ser bastante acentuado aí. Então, as pessoas vão passar a nascer mais pessoas, né? Como vocês lembraram no início da aula, depois do nosso primeiro bilhão, a população ela foi se urbanizando mais e foi crescendo muita gente. E esse desequilíbrio demográfico vai causar uma coisa que é um problema já, vai ser um problema ainda mais futuramente, que é a superlotação nas cidades. Então as cidades vão inchar, né? Vai haver o inchaço dessas cidades, elas não vão acompanhar a infraestrutura necessária. Como assim? Digamos que, por exemplo, você mora na zona urbana lá e mora você e mais 3 pessoas na sua casa, sua família, e aí tu chama um primo seu e ele de repente chama a família inteira da zona rural, e aí 10 pessoas passam a morar na sua casa. O que é que vai acontecer? O caos vai se estabelecer na sua casa. Essas pessoas, elas precisam de uma infraestrutura necessária. Por quê? Vai ter fila para o banheiro, não vai ter prato suficiente, não vai ter comida suficiente. E o que é que precisa ser feito? Tanto você vai precisar de uma renda maior, como você vai precisar investir ainda mais. Então, a mesma coisa funciona da forma da cidade, né, pessoal? Então, se você precisa investir mais na sua casa, você vai precisar construir outro banheiro, vai precisar comprar mais pratos, mais comida. Então, na cidade é mais ou menos a mesma coisa. Precisa sim investir em infraestrutura porque está tendo uma população maior. Então, precisa construir mais hospitais, precisa construir mais escolas para comportar essa população, mais casas, etc. E o desemprego é bastante acentuado, né, pessoal? Como a gente pode ver, uma população excedente, a gente se lembra do desemprego, a violência que é bastante crescente, principalmente a questão das cidades, porque uma parte da população que é excluída, né, ela passa a cometer crimes, passa a se marginalizar, são excluídos das sociedades. Como assim, pessoal? E fora os impactos ambientais. Como assim marginalizar? Marginalizar, pessoal, quando a gente tem a questão de uma favela, por exemplo, nessa imagem bem famosa nos livros de geografia, onde a gente tem uma área super urbanizada, né, ao lado de uma favela, que é um contraste, é uma realidade social bem presente no Brasil. Isso aqui é uma segregação social. Essas pessoas que foram marginalizadas foram colocadas à parte
como se fosse parte da cidade. A população aqui foi toda agregada com os seus direitos garantidos, e infraestrutura e qualidade de vida, tá? E aqui não. Aqui a gente tem um contraste social em que essas pessoas não vão ter escolas, não vão ter hospitais, não vão ter saneamento básico, não vão ter infraestrutura necessária. Assim, incomparável a infraestrutura daqui com aqui. Então, essas pessoas vão ser marginalizadas, que é justamente isso, é colocar a margem em uma sociedade em que ela não vai ser integrada socialmente, tá, pessoal? E através das transformações econômicas que vão acontecendo nessa cidade, essas pessoas não vão estar no centro, elas vão ser colocadas fora, à parte, à margem. Então, o que acontece muito no Brasil, né, favelização, criação de novas favelas, a questão da cidade legal e ilegal, né, que eu falei, essa cidade ilegal é justamente as pessoas que vão morar de forma ilegal, sem escritura pública, porque não vão ter acesso às cidades, já que os bairros são mais valorizados, eles precisam de um poder aquisitivo maior, e aqui eles sobrevivem da forma que podem. Aqui vai ter violência, vários problemas, né, nas favelas, como a gente pode ver em noticiários e etc. E aí a pergunta que fica, professor, acontece só isso no Brasil? Aconteceu só isso no Brasil? Pessoal, esse é um problema intrínseco à questão do capitalismo. Quando ele está avançando, a gente tem uma população que vai ser excedente. Por exemplo, no caso da Inglaterra, hoje a gente tem um dos símbolos de desenvolvimento, né? Mas a Inglaterra também sofreu, né? E a gente tem um bairro pobre de Londres, a Dudley Street, e essas pessoas aqui, tá, pessoal? Meados de 1800, tempo da Revolução Industrial, elas são a população excedente, justamente aquela população que foi esquecida pela sociedade. Porque aqui é um rápido processo de urbanização. Você vê que são muitas crianças, né? Mais pessoas ainda. O índice de natalidade, a taxa de natalidade aumentou muito, né? Mais pessoas estão nascendo. E mais pessoas precisam se alimentar, precisam de um emprego novo. E as fábricas precisam comportar esse grande número de pessoas. A mão de obra, que é uma mão de obra... Tanto que nessa época trabalhavam mulheres, crianças, independentemente da idade, sexo, as pessoas estavam trabalhando. Tanto que nessa época as crianças eram vistas como mini adultos, né? Até o surgimento da escola. Mas isso é outra questão. Então, essa imagem é bem interessante, é quando a gente pega uma ponte, né, que é um símbolo do urbanismo, e a gente tem pessoas morando embaixo dela. Essas pessoas, elas estão totalmente fora da realidade, que é a cidade. Tá? Não tem olhos para essas pessoas, elas são marginalizadas. É isso aí, pessoal. As referências bibliográficas, se vocês quiserem dar uma olhada nesses sites depois, esses links, vocês podem estar acessando. O IBGE tem muita coisa, esses outros sites também. E bons estudos para vocês. Boa sorte no Enem. Espero que vocês tenham aprendido dessas aulas. E é isto. Muito obrigado pela atenção de vocês.